E aí eu volto até no que eu falei lá no início, que é uma especialidade que gera ainda muitas dúvidas. Eu falei pensando especificamente até na diabetes, porque eu acredito que tem muitas novidades nessa área, né? Toda hora tem alguma notícia, alguma coisa nova, e também as pessoas não têm a informação como devida. Não, e assim, é uma coisa, o tratamento evolui uma velocidade absurda. De um ano para o outro as coisas vão mudando. E o que eu sinto mais dificuldade nas pessoas é realmente não saber como é o diabetes na criança. A gente tem alguns tipos de diabetes. O mais comum é o tipo 1 e o tipo 2, né? Mas a gente tem diabetes gestacional, tem diabetes monogenético, são situações específicas de gestação e outros que são diabetes um pouco mais raros. Mas o que a gente vê mais, assim, na população de adulto é o tipo 2. É aquele adulto que tem muito caso na família de diabético. É obeso, sedentário, se alimenta mal, né? E ele desenvolve uma resistência à ação da insulina, que é o hormônio que controla a glicose. Na hora que o corpo não consegue vencer isso, a glicose altera, abriu diabetes. Isso só tem de comum com diabetes tipo 1, que é o que a gente vê mais na criança, a questão do açúcar alto. Mas o mecanismo é totalmente diferente. O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune. Então, normalmente não tem outros casos na família. A criança não é obesa, não necessariamente tinha uma alimentação ruim, né? Como eu costumo sempre fazer uma comparação ao vitiligo, que são aquelas manchinhas brancas, é uma doença autoimune que destrói o pigmento da pele. O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune que destrói as células que produzem insulina. Então, em pouco tempo, a criança para de produzir insulina. E aí a glicose sobe. Por isso que o tratamento da criança é tão, né, mais assim, invasivo, porque tem que ser insulina injetável, do que do adulto. Porque o adulto, quando abre o diabetes, pelo mecanismo ser diferente, pode fazer um tratamento com comprimido, faz a dieta e atividade física, às vezes consegue retirar o medicamento, e a criança não. E às vezes a falta desse conhecimento traz muito sofrimento para a família, né? Porque às vezes olha para aquela mãe, nossa, seu filho de 2 anos está diabético. Eu botava leite condensado na mamadeira, né? E assim, as mães se culpam, porque a mãe é um bicho que se culpa, você sabe, né? Não vai Sempre. ter como. E por uma coisa que elas não têm culpa, né? E acaba que, como o tratamento é diferente, é todo um raciocínio diferente. Então, eu acho que a gente ter esse espaço para poder falar isso para as pessoas já vai diminuir tanto o olhar que condenam essas mães, né? Que não tem preço poder estar dividindo esse conhecimento, né? É esclarecedor mesmo, assim, como é diferente. Vamos voltar ali, então. O que é a diabetes? Você me disse aí que ela destrói As células que produzem a insulina. que é o açúcar no sangue? Não, a Não. insulina, ela é o hormônio que pega o açúcar do sangue para levar para dentro da célula. Que dentro da célula é que ele é metabolizado e vira energia. A gente precisa de açúcar para tudo. E não é, a gente fala açúcar, parece que é só doce, mas tudo que é carboidrato, o arroz, as O frutas, pão. o pão, o biscoito, o macarrão, ele é carboidrato. E quando a gente come, ele vira glicose, ele vira açúcar. Então, não é aquela coisa, a criança ficou diabética, não vai mais comer açúcar. Claro, açúcar é ruim para todo mundo, né? Independente, mas a gente tem que fazer o equilíbrio entre o carboidrato que ela come e a insulina que a gente aplica, porque ela não vai mais produzir insulina. Então ela precisa dessa. Aí a gente tá falando do tipo um ou Do tipo do 1, tipo que é o um. mais frequente na pediatria. Uhum. Hoje, né, devido a essa epidemia de obesidade que a gente vive, as crianças acabam tendo uma alimentação muito errada, a gente vê tipo 2 também. É um pouco mais raro, né? Geralmente está associado à obesidade, tem uma história familiar positiva, né? E não necessariamente a gente precisa entrar com insulina. Mas assim, na infância, o número muito maior de casos é o tipo 1.